Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 34 ao 38. Assim diz a palavra do Senhor. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nós sabemos que Jesus nos comprou com o seu próprio sangue, pois assim diz a Escritura. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Fomos comprados por um alto preço, porque não tínhamos a mínima condição de alcançar a salvação. Essa foi a parte de Deus no plano de salvação da humanidade. Agora, o que Ele espera de nós? Uma coisa só nesse momento: renúncia. Portanto, se não compreendermos a maneira que Deus usou para nos salvar, dificilmente vamos compreender o que significa negue-se a si mesmo. Renuncie aos seus próprios interesses. A ideia básica aqui é de que precisamos repudiar a idolatria do egocentrismo. Não há conversão sem uma entrega total a Deus. Quem nega a si mesmo precisa compreender que está caminhando para a morte. Essa é a ideia de carregar a cruz. Jesus, carregando a sua cruz, caminhou para a morte. E o discípulo que compreende o significado de negar a si mesmo, compreende que está caminhando para a morte do próprio eu, a fim de entregar completamente sua vida a Deus. Era isso que os romanos faziam quando obrigavam o condenado a carregar a sua própria cruz. Há sofrimento implícito em seguir Jesus. E nós precisamos compreender isso, para que o sofrimento não nos pressione tanto para baixo, que possamos desistir da nossa fé. O sofrimento, ele faz parte da vida cristã. É assim que o discípulo vive. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém, mas também Ele não nos engana, dizendo que a nossa vida será um mar de rosas aqui nessa terra. Jesus disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. É importante frisar que ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas uma vez que escolhemos esse caminho, que é o melhor caminho, precisamos saber que ele exige a necessidade de obediência contínua e permanente, sabendo que é assim que se imita o Mestre, o qual foi obediente até a morte e morte de cruz. Sendo leal a Jesus até a morte, podemos dizer que isso é igual a ter vida eterna. Vida em abundância significa vida que vai além desta vida e não vida acompanhada de bens desse mundo.
Dedicar sua vida à preservação dela aqui nessa terra levará a um desastre no final. Pois Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Se nós decidirmos preservar a nossa vida aqui nesse mundo, colheremos no final morte e condenação eterna. No verso 36, Jesus nos ensina. A ideia é que lucro você vai ter se conquistar o mundo, mas no final perder a vida verdadeira ou a sua alma. O que adianta ganhar o mundo e depois perder a eternidade? Essa é a ideia. Jesus mostra que os valores materiais para a vida do cristão precisam ser secundários, pois dinheiro não compra a salvação. Posição social não compra a salvação. No final, todos são iguais perante Deus. Todos são iguais em valor e nenhum é capaz de comprar a salvação. Por isso é que precisamos não apenas aceitar a salvação pela graça, mas também o que ela traz consigo implicitamente, que é sofrimento nesse mundo, muitas vezes. A única coisa que podemos e devemos oferecer a Deus é uma vida completamente dedicada, leal e obediente a Ele. Tendo coragem de dizer, como Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No final, ele mostra a necessidade da confissão. Depois que compreendeu quem de fato é o Messias e aceitando o estilo de vida proposto por ele, aí sim precisa confessá-lo diante das pessoas, sabendo que, se não confessar, pode ser rejeitado diante de Deus. Por isso ele diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, nós precisamos constantemente decidir renunciar tudo o que temos para ficar somente com Jesus. Certo homem, perdido numa região desértica, prestes a morrer de sede, encontra uma cabana desabitada. No quintal, uma bomba d'água, velha e enferrujada. Imediatamente ele começou a bombeá-la, mas a água não saiu, não jorrou. Desapontado, sentou-se. Só então viu ao lado da bomba uma garrafa d'água com um bilhete colocado sobre o rótulo: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa, meu amigo. Depois faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. A garrafa estava quase cheia e ele de repente se viu num dilema. Se bebesse a água velha e quente da garrafa, talvez sobrevivesse, mas se a colocasse naquela bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca em abundância, mas talvez não. Com relutância, despejou a água na bomba, obedecendo a mensagem que estava ao lado. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear. E a bomba começou a chiar, mas nada aconteceu. E a bomba foi rangendo e chiando, porque ele continuou persistindo. Então surgiu um fiozinho d'água, depois um pequeno fluxo, e finalmente
a água jorrou em abundância. Ele bebeu até se fartar, encheu a garrafa novamente e uma pequena nota ao bilhete que havia naquele local. Ele colocou: creia-me, funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. É assim em nossa vida. Nós precisamos renunciar a tudo quanto temos agora para ganhar tudo de volta depois. Portanto, confesse Jesus. Aceite a mensagem. Decida, obedeça. Pois se decidir ganhar, saiba que você vai perder. É necessário renunciar a tudo quanto tem para que possa ganhar tudo depois. Que Deus te abençoe. Entender o teu sacrifício.